Queria que vocês abrissem a sua Bíblia aí no livro de João, capítulo 21. E deixa aberto que eu vou ler vários textos. Na verdade eu vou falar sobre esse capítulo inteiro, mas eu não vou ler todo ele. Recomendo que depois você leia. Ok? Que nós não vamos ler ele inteiro não. Mas eu vou falar sobre ele todo. Aqui ele fala sobre algumas experiências que Pedro, João teve com Jesus aqui. Eu vou ler os 3 primeiros versículos aqui, só para a gente começar a engatinhar aqui nessa palavra, que eu quero ser breve até. Depois disso, Jesus se manifestou novamente aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Algumas traduções está escrito Mar da Galileia, porque realmente é isso, porque mudou o nome depois, tá ok? Manifestou-se assim. O 2, estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Disse-lhes Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe eles, nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Só até aqui por enquanto. Eu quero quero ressaltar aqui que Pedro, quando ele foi chamado pelo Senhor, ele por profissão ele já era um grande experiente em pesca. E nessa oportunidade aqui, Pedro ele saiu junto com alguns discípulos para fazer uma pescaria. Mesmo ele tendo experiências, ele lançou a sua rede e a Bíblia diz aqui que ele não pescou nada. E eu estava meditando sobre essa questão que nós estamos vivendo, e Deus ele começou a falar comigo exatamente sobre isso. Sobre muitas vezes nós lançarmos as nossas redes e não alcançarmos nada. Mas espera aí. Alguns de nós já tivemos grandes experiências, como Pedro teve também grandes pescarias. E o que está acontecendo então? Nós estamos à beira de um encontro com Deus, e eu fiquei pensando exatamente sobre isso, sobre lançar uma rede. Mas aqui é interessante também ressaltar que eles tiveram uma experiência com Jesus. E aí nessa parte quero fazer uma entre aspas aqui, que Jesus aparece para eles pela 3ª vez após ele já ter morrido e ressuscitado. Ele já tinha aparecido por outras 2 vezes, e nessa 3ª vez, eles tiveram uma grande experiência com Jesus através desse texto que nós estamos lendo aqui, dessa experiência da pescaria. Porque no versículo 4 em diante ele diz assim, logo pela manhã. Isso significa que Pedro passou a noite inteira. É outro detalhe aqui, porque naquela oportunidade, estava lendo até alguns estudos sobre isso hoje. Melhor época naquela ocasião para eles estarem pescando, os pescadores preferiam pescar de noite, à luz da lua, para eles conseguirem ter uma melhor pesca. E mesmo com todo o ambiente favorável, vamos dizer assim, Pedro ainda mesmo assim não conseguiu ter êxito na sua empreitada ali de pescaria, E ao amanhecer, aqui o versículo 4 começa aqui, logo pela manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Então Jesus lhe disse, filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Disse-lhes ele, lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na e já não podia tirar a rede por causa da quantidade de peixes. Aí ele chamou os outros discípulos que viram lá na praia, e começaram a ter uma grande experiência, porque a pescaria foi grande, peixes fartos, 153 peixes, eles não estavam muito longe da margem do rio,
Os outros viram, correram lá, ajudaram eles. Mas eles estavam num horário também que não era o horário certo de pesca. Mas deu certo. Por quê? Porque eles foram debaixo de uma orientação. Mas a Bíblia diz que eles não reconheceram Jesus. No outro versículo após esse que nós lemos, a Bíblia diz que um reconheceu, né? João, que é o que escreve esse livro para nós, ele reconhece e avisa para eles: ó, é o mestre. É o mestre que está ali mandando a gente ir pescar, né? Ao mesmo tempo, quando João fala para Pedro isso, para os discípulos, Pedro, que não estava com a sua túnica, ele coloca a sua túnica e pula no rio, né? Ele pula no rio para ir de encontro àquele que Jesus tinha falado para ele, porque Jesus não estava dentro do barco. Por isso que eu falo que eles estavam próximos, porque Jesus de lá da praia, porque ele falou que estava na praia, falou para eles lançarem para o outro lado. Então eles saíram de encontro a ele e depois tiraram todos aqueles peixes. Olha só que interessante isso. Não precisa ir muito longe para fazermos uma grande pescaria. Nós só precisamos estar sensíveis. O texto nos relata que ele não estava longe para mostrar onde que estava a pescaria. Nós precisamos entender que Deus, ele quer nos usar, mas nós precisamos, mesmo fazendo nossos métodos, mesmo que Deus já tenha nos ensinado, ou nós já tivemos as nossas diversas experiências, Deus, ele quer nos dar novas experiências a partir de hoje, ou a partir desse novo tempo que temos. Nós, graças a Deus, nós estamos numa nação que muitos já ouviram falar de Jesus, não da forma que gostaríamos, é óbvio isso, é verdade. Não quero ser hipócrita aqui, nem quero, né, sair fora do nosso contexto, daquilo que nós temos pregado a verdade, aquilo. Também não quero ir de encontro àqueles que, né, ainda estão, né, não aceitaram a Jesus. Não é isso. Eu estou falando que nós temos um território, nós temos uma oportunidade de alcançarmos muitos. Se estamos lançando a rede de uma forma e não estamos alcançando, peraí, Jesus falou para jogar para o outro lado, focar, né, aonde tem os peixes, né? Há tempos atrás nós aprendíamos que nós estamos lançando a semente aqui, né, e de repente as pessoas que estão mais fáceis de nós ganharmos, nós temos que investir mais tempo nelas. Aquelas estão pedindo mais ajuda, ou estão pedindo orientação, estão clamando para você orar por elas, que estão vendo tua caminhada, estão vendo como que você está, elas estão falando assim: ó, lança a rede. E muitas vezes nós estamos insistindo ainda em outros, né, que não estão caindo, não estão entrando nessa rede. Jesus está falando assim: ó, olha para o outro lado. Como estão entendendo o que eu quero dizer aqui? Que nós temos, irmãos, nós temos que entender que nós somos chamados para marcar nossa geração. Nós somos chamados para marcar nossa geração. Pedro, eu estou usando Pedro aqui, mas Pedro não estava sozinho. Nós demos uma relação de alguns irmãos que estavam junto com eles aqui. E depois o outro barco ainda chegou junto, tinha outros com ele. Nós também não estamos sozinhos, tem alguns junto conosco também. Nós não estamos sozinhos. Se de repente estamos tendo alguma dificuldade, outra pessoa pode vir e nos ajudar. Não foi nada combinado aqui não, mas eu lembrei de uma situação uma das últimas, né, diversas que nós já tivemos, né? Eu não pude ir, mas eu lembro que o Luan estava com uma situação lá na empresa para fazer uma oração. O pastor até foi lá dar uma força, sabe, com o pessoal lá no serviço, no trabalho. Estamos juntos, estamos tendo, de repente, não estou falando que ele tinha uma dificuldade, ele precisava atender uma situação que alguém pediu oração, ajuda. E nós somos o quê? Nós somos uma igreja. Nós podemos lançar a rede junto, né? Cada um segurar de um lado, cada um fazer a sua parte e conseguimos, né, fazer um trabalho que é para o reino. Não é para A, não é para B, é para o reino. Não é para o reino. Tempos atrás nós tínhamos, né, quando fazíamos os nossos encontros, nós colocávamos, né, não estou falando, não quero fugir, não quero colocar essa regra, ninguém está trabalhando diante disso, mas nós colocávamos até umas regrinhas, ó, fulano, né, quem vai leva ou cada célula leva tanto, X e tal. Irmãos, mas ainda que isso para alguns poderia ser
de uma certa forma, né, uma cobrança ou talvez um peso, eu quero dizer que isso estimulava as pessoas a quererem trazer alguém, a correr atrás de alguém. E mesmo que isso não tenha, né, vindo da liderança ou de alguém que fala para você fazer isso ou não, nós temos o nosso Senhor que fala que nós devemos falar do amor de Deus, que nós temos que mostrar o que tem sido a nossa mudança, né, aquilo que tem acontecido no dia a dia das nossas vidas. É gostoso, eu gosto de ficar ali no fundo da igreja muitas vezes, porque eu consigo ver como a pessoa entra, e por anos eu gosto de ficar ali, não é porque eu recebo menos, eu recebo mais, não é isso, né? Eu gosto de ficar ali, né? Dizer que todo mundo é bênção, você sabe disso que eu falo mesmo, né? Mas é gostoso ver como ela sai de novo, e depois ela volta no outro domingo. É gostoso você ver as mudanças das pessoas, e essas mudanças que é bacana falar para as outras pessoas do que Deus está fazendo. Por que eu estou falando isso? Porque sozinhos nós não vamos conseguir. Uma coisa que eu também até anotei aqui, e eu quero deixa eu ver o horário aqui rápido, eu quero ler alguma coisa com vocês. Do versículo 1 ao versículo 3, João descreve para nós sobre uma pescaria que não deu certo. Muitos de nós podemos ter tido algumas experiências que não deram certo, mas Deus está nos dando a oportunidade de jogarmos a rede novamente e de termos uma experiência que pode, e eu creio que vai nos surpreender, desde que nós acreditemos que o Senhor tem mandado a gente lançar aquela rede no lugar certo. Nós temos que seguir uma direção que venha do Senhor. O Senhor talvez vai usar alguém? Vai, é óbvio que vai. Não vai vir aquela voz de novo, né? Não. Ainda que ele pode usar alguém e falar alguma coisa, mas ele vai vir e vai dar alguns sinais. E eu creio que o Senhor está dando uma nova ordem para nós lançarmos a rede. Deus está dando uma nova ordem para nós lançarmos a rede. Eu creio fielmente nisso que eu quero dizer para vocês. Só que tem um outro porém. Eu falei que ia falar desse capítulo inteiro e bem rapidinho aqui, né? A partir do versículo 7 em diante, Pedro começa a questionar o Senhor. Ele ele coloca a capa, ele começa a questionar, eles começam a ter comunhão, né? O Jesus pede para eles trazer os peixes. Eles têm uma parte ali que é comunhão. Eles começam a sentar, começam a aprender com Jesus ali novamente. Ainda que já eram discípulos de Jesus, mas Jesus se apresenta novamente com eles e começa, olha, tudo que eu estou contextualizando, não quero colocar nada do que não está aqui, eu quero só contextualizar, amém? Eu creio que Jesus sentou ali e começou a falar assim, olha, mesmo tudo que vocês já aprenderam, ainda há a chance de fazermos um novo de novo. Por que eu estou me baseando a isso? Porque a partir do versículo 15, Jesus começa a questionar algo com Pedro, se ele realmente ama Jesus, para que ele pudesse cuidar então das ovelhas, né? Ele começa a falar que ia levantar Pedro, mas Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. No original, irmãos, esse texto ele fala sobre as duas primeiras respostas de Pedro. Ele não responde com a mesma pergunta que Jesus fala sobre o amor ágape. Ele fala sobre o amor eros. O amor ágape é o amor divino, aquele de Deus, aquele que nós, né, de amor sem receber nada em troca, né? O eros não é um amor tipo fraternal, algo que você, talvez por uma troca, por uma outra coisa, você, né? E o que a gente vê muito hoje é um amor por trocas, né? Eu vou, mas eu vou se ele me der. Se ele me der, eu vou. Se eu não me der, eu não vou. É o que a gente vê muito. Então ele aqui começa a questionar exatamente em cima disso. Que mesmo nós estando aqui dentro, nós temos que vigiar se nós estamos fazendo porque Deus está mandando nós fazermos ou queremos alguma coisa em troca. Porque se nós esperarmos em Deus, é Ele que vai dar recompensa para nós na hora certa, no momento certo. E é fato que Ele vai fazer nas nossas vidas. Ele vai fazer. E para nós assim, até finalizar, vamos dizer assim, essa palavra, que é bem rápida, eu
eu vejo que ele fala sobre ter esse amor por essa missão, né? Que é, se você realmente ama o Senhor, feche um pouquinho os seus olhos aí no seu lugar. O que você tem feito até hoje? Você tem feito para você se promover ou para que Deus possa promover você? Porque na verdade Deus não vai te promover, Ele vai promover o nome dEle, mas você vai junto. Mas é onde está o nosso foco, onde está a nossa motivação. Porque se eu escolher que Deus me use para que eu cresça, eu posso me decepcionar porque eu vou estar olhando para homens, porque homens vão ser minhas referências. Mas se eu olhar para Cristo, eu vou ver que Ele, cada dia mais Ele se diminuía, cada dia mais Ele se humilhava, cada dia mais Ele se doava, cada dia mais Ele amava o próximo, as suas ovelhas, sem esperar nada, mas absolutamente nada em troca. Nada. Nada. E mesmo assim, Deus o fez o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E eu gosto muito do último versículo desse texto, o versículo 25. Queria até convidar já o grupo de louvor a subir aqui, porque como edificação, a gente vai precisar ter um tempinho no final com os irmãos. Queria já convidar os irmãos a vir aqui, quero ser bem obediente nessa questão também. O último versículo diz assim, olha, Jesus fez muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, estou certo de que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que seriam escritos. E eu já falei várias vezes isso. Como existe uma mulher samaritana, como existe, né, aquela mulher lá da muralha que ajudou os sacerdotes lá, lá foi a Raabe, né? Ela tem um nome, é verdade, não. Mas tem vários outros que não tem nomes. Eu gosto muito disso. Sabe por quê? Porque eu falo assim, olha, nem que a Bíblia fala assim, ó, aquele gordinho dali, aquele homem, aquela mulher, aquela, sabe? Que Deus pudesse falar, de ter uma referência, tivesse um espaço para abrir mais um versículo hoje. Eu sei que isso não é possível, tá? Só estou fazendo uma metáfora, amém? Se tivesse um espaço para escrever um versículo, eu sonho ainda que pudesse fazer uma menção minha. Você sonha com isso? Não porque eu quero ser melhor, maior, não. Podia não ter nome nenhum. É só por saber que eu estou envolvido com o reino. Como esses montes de homens aqui, eles não escolheram, não pediram para colocar o nome deles aqui, mas são referências para nós. É disso que eu estou falando. Entendeu? Eu não estou falando por soberba, por orgulho, não é isso não, gente. Estou falando que aqui fala que não escreveu mais livro, porque Jesus tem feito. E tem feito. Tenho comentado com o pastor aqui de manhã, nós oramos todas as manhãs por esses sonhos. E você quer saber, você quer ouvir uma verdade? Tanto você que está aqui como você está em casa, Deus tem feito todos os dias, é que nós não estamos ouvindo os testemunhos. Eu vou falar de novo isso, eu quero que você creia nisso. Deus está fazendo todos os dias, é que nós não estamos ouvindo. Deus está fazendo. Deus não deixou de fazer. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O mesmo Deus que operou ontem, Ele opera hoje e vai operar amanhã. E mais, os sinais acompanhariam os que criam em Jesus. Os sinais estão acontecendo. Os sinais estão acontecendo. Mas eu quero que você levante do seu lugar aí.